Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 9, versos 22 e 23. O título do capítulo é O Senhor encarna como Mohini Murti. Te palayanta samayam asura swakritam dripa tusnimasan kritasneha stri vivada jugupsaya. Te, os demônios. Palayanta, mantendo em ordem. Samayam, o equilíbrio. Asura, os demônios. Swakritam, feita por eles. Nripa, ó rei. Tusnim, asan. Permaneceram silenciosos. Kritasneha, por terem desenvolvido apego a Mohini Murti. Stri Vivada, discordando de uma mulher. Jugupsaya, pois achavam que tal ação era abominável. Tradução deste verso do próximo e significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó rei, uma vez que os demônios haviam prometido aceitar tudo o que a mulher fizesse, quer ela tomasse medidas justas ou injustas, então, para manterem esta promessa, para mostrarem seu equilíbrio e pouparem-se de discutir com uma mulher, eles permaneceram silenciosos. Os demônios desenvolveram afeição por Mohini Murti e passaram a ter alguma fé nela, e temiam abalar esta relação. Portanto, eles demonstraram respeito e dignidade pelas palavras dela, e nada disseram que pudesse transtornar a amizade que se sentiam ligados a ela. Então agora o significado de Prabhupada. Os demônios estavam cativos das artimanhas e palavras amistosas de Mohini Murti, que, embora os semideuses fossem servidos primeiro, os demônios acabaram apaziguando-se com meras palavras doces. O Senhor disse aos demônios: os semideuses são muito avarentos e estão excessivamente ávidos por tomar o néctar primeiro. Então, que eles o tomem primeiro. Uma vez que não sois como eles, podeis esperar mais um pouco. Sois todos heróis e estáis satisfeitos comigo. É melhor esperardes que os semideuses bebam. Eu vou continuar lendo aqui, apesar de ter tido um significado de Prabhupada. Vamos ler a próxima etapa. Rahu, o demônio que causa o eclipse do Sol e da Lua, colocou as vestes de um semideus, e assim entrou na assembleia dos semideuses e bebeu o néctar sem ser detectado por ninguém, nem mesmo pela Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, a Lua e o Sol, devido à permanente inimizade com Rahu, perceberam a situação. Daí Rahu foi desmascarado. Significado: a Suprema Personalidade de Deus, Mohini Murti, foi capaz de deixar confusos todos os demônios, mas Rahu era tão astuto que não se deixou enganar. Rahu pôde perceber que Mohini Murti estava enganando os demônios e, portanto, mudou de roupa, disfarçou-se como um semideus e sentou-se na assembleia dos semideuses. Neste ponto, talvez se pergunte por que a Suprema Personalidade de Deus não pôde detectar Rahu. A razão é que o Senhor queria mostrar o que iria acontecer àquele que bebesse o néctar. Isto será revelado nos próximos versos. A Lua e o Sol, entretanto, estavam sempre alertas com relação a Rahu. Assim, quando Rahu entrou na Assembleia dos Semideuses, a Lua e o Sol imediatamente detectaram-no, e então a Suprema Personalidade de Deus também deu tento de sua presença. Continuando. A Suprema Personalidade de Deus, Hari, usando o seu disco, que era afiado como uma navalha, imediatamente decapitou Rahu. Quando a cabeça de Rahu foi decepada do seu corpo, o corpo, não tendo sido tocado pelo néctar, não conseguiu sobreviver. Significado: quando a personalidade de Deus, Mohini Murti, decapitou Rahu, a cabeça permaneceu viva, embora o corpo morresse.
Rahu havia colocado o néctar em sua boca e, antes de que o néctar alcançasse seu corpo, sua cabeça foi cortada. Com isto, a cabeça de Rahu continuou viva, ao passo que seu corpo feneceu. Este maravilhoso ato executado pelo Senhor destinava-se a mostrar que o néctar é ambrosia milagrosa. A cabeça de Rahu, continuando versos 26. A cabeça de Rahu, entretanto, tendo sido tocada pelo néctar, tornou-se imortal. Então, o Senhor Brahma aceitou a cabeça de Rahu como um dos planetas, visto que é um eterno inimigo da lua e do sol. Rahu sempre tenta atacá-los nas noites de lua cheia e lua nova. Significado: uma vez que Rahu tornou-se imortal, o Senhor Brahma aceitou-o como um dos grahas, ou planetas, colocando-o em nível equivalente ao da lua e do sol. Rahu, entretanto, sendo um eterno inimigo do sol e da lua, ataca-os periodicamente durante as noites de lua cheia e lua nova. A Suprema Personalidade de Deus, continuando, é o melhor amigo bem-querente dos três mundos. Daí, quando os semideuses tinham praticamente acabado de beber o néctar, o Senhor, na presença de todos os demônios, revelou sua forma original. O lugar, o tempo, a causa, o propósito, a atividade e a ambição eram todos os mesmos que os semideuses mesmos para os semideuses e os demônios. Mas os semideuses alcançaram um resultado e os demônios outro. Porque sempre estão sob o refúgio da poeira dos pés de lótus do Senhor, os semideuses puderam facilmente beber o néctar e obter os efeitos por ele produzido. Os demônios, entretanto, não tendo buscado refúgio nos pés de lótus do Senhor, foram incapazes de alcançar o resultado que desejavam. Significado: no Bhagavad Gita 4.11, afirma-se que Yeya tamam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham. A Suprema Personalidade de Deus é o juiz supremo que recompensa ou pune as pessoas de acordo com o grau com que elas se rendem aos seus pés de lótus. Portanto, pode-se ver de fato que, embora estejam ao mesmo tempo trabalhando no mesmo lugar, empregando a mesma energia e sentindo a mesma ambição, os karmis e os bhaktas alcançarão resultados diferentes. Os karmis, sujeitando-se ao ciclo de nascimentos e mortes, transmigram através de diferentes corpos, ora subindo, ora descendo, e com isto sofrem no karma chakra, o ciclo de nascimentos e mortes, os resultados de suas ações. Os devotos, entretanto, porque se renderam plenamente aos pés de lótus do Senhor, jamais se malogram com suas tentativas. Embora aparentemente trabalhem como os karmis, os devotos voltam ao lar, voltam ao Supremo e são bem-sucedidos em todos os seus esforços. Os demônios ou ateístas têm muita fé em seus próprios esforços, porém, embora passem o dia e a noite trabalhando arduamente, só conseguem obter aquilo que seu destino lhes reserva. Os devotos, entretanto, podem superar as reações do karma e alcançar resultados maravilhosos, mesmo sem algum esforço dirigido. Também se diz que phalena paritiyate. O sucesso ou fracasso em qualquer atividade conhecem-se pelos resultados. Existem muitos karmis vestidos de devotos, mas a Suprema Personalidade de Deus pode adivinhar-lhes os propósitos. Os karmis querem explorar a propriedade do Senhor para seu gozo sensorial egoísta, mas o devoto procura usar a propriedade do Senhor para prestar serviço ao Senhor. Portanto, o devoto sempre é diferente dos karmis, embora os karmis possam vestir-se de devotos. Como se confirma no Bhagavad Gita 3.9, Jagyartat karmano nyatra lokoyam karma bandhana. Aquele que trabalha para o Senhor Vishnu liberta-se deste mundo material e, após abandonar o seu corpo material, volta ao lar, volta ao Supremo. O karmi, entretanto,
embora externamente trabalhe como um devoto, está enredado em sua atividade não devocional e, com isto, sofre as tribulações da existência material. Logo, através dos resultados alcançados pelos karmis e devotos, pode-se entender a participação da Suprema Personalidade de Deus, que age com os karmis e gyanis, diferentemente da maneira que age com os devotos. O autor do Sri Chaitanya Charitamrita, portanto, diz: Krishna Bhakta Nishkama, Ataeva Shanta, Bhukti Mukti Siddhikami, Sakalya Santa. Os karmis, que desejam o gozo dos sentidos, os gyanis, que aspiram à libertação ou imersão na existência do Supremo, e os yogis, que buscam o sucesso material no mundo do poder místico, são todos inquietos e acabam frustrando-se. Mas o devoto, que não anseia por algum benefício pessoal e cuja única ambição é divulgar as glórias da Suprema Personalidade de Deus, é abençoado com todos os resultados auspiciosos da Bhakti Yoga, sem que, para isso, precise executar trabalho árduo. Tem mais um verso apenas. Eu vou ler e concluir o capítulo, tá? Na sociedade humana, existem várias atividades que, realizadas através de palavras, da mente e das ações, servem para proteger a riqueza e a vida da pessoa em questão, mas todas elas são executadas visando ao gozo dos sentidos, restrito ou amplificado, cujo ponto de referência é o corpo da própria pessoa. Todas essas atividades malogram-se porque estão desprovidas de serviço devocional. Porém, quando as mesmas atividades se realizam para a satisfação do Senhor, os resultados benéficos são distribuídos entre todos, assim como a água derramada na raiz de uma árvore espalha-se por toda a árvore. Significado: esta é a diferença entre atividades materialistas e atividades realizadas em consciência de Krishna. O mundo inteiro é ativo, e isto inclui os karmis, os gyanis, os yogis e os bhaktas. Entretanto, todas as atividades, exceto aquelas executadas pelos bhaktas, pelos devotos, acabam gorando e resultando em desperdício de tempo e energia. Moga sha moga karmano, moga jnana vichetasa. Se alguém não é devoto, suas esperanças, suas atividades e seu conhecimento frustram-se. O não devoto trabalha para o gozo de seus próprios sentidos, ou em prol do gozo de sua família, sociedade, comunidade ou nação. Porém, como todas essas atividades estão desvinculadas da Suprema Personalidade de Deus, são consideradas asat. A palavra asat significa temporário ou mal, e sat significa permanente ou bom. As atividades realizadas para a satisfação de Krishna são permanentes e boas, mas as atividades asat, embora às vezes apresentadas como filantropia, altruísmo, nacionalismo, este ismo ou aquele ismo, jamais produzirão algum resultado permanente e, portanto, são assaz desventuradas. Entretanto, quando executado em consciência de Krishna, qualquer trabalho, por pequeno que seja, redundará em um acervo permanente e é sobremaneira favorável, porque é feito para Krishna. A boníssima Suprema Personalidade de Deus, que é amigo de todos, Suhridam Sarva Bhutanam, a Suprema Personalidade de Deus é o único desfrutador e proprietário de tudo, Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwara. Portanto, toda a atividade realizada para o Senhor Supremo é permanente. Como resultado dessas atividades, aquele que as executa é imediatamente reconhecido. Nacha Tasman Manusheshu Kastin Me Priya Kritamah. Tal devoto, devido ao fato de conhecer na íntegra a Suprema Personalidade de Deus, logo passa a ser transcendental, embora aparentemente esteja ocupado em atividades materiais. A única diferença entre as atividades materiais e as atividades espirituais é que aquelas são realizadas somente para satisfazer os próprios sentidos da pessoa,
ao passo que as atividades espirituais servem para satisfazer os sentidos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Através de atividades espirituais, todos realmente se beneficiam, porém, através de atividades materiais, ninguém é favorecido. Ao contrário, a pessoa enreda-se nas leis do karma. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 8º canto, 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor encarna como Mohini Murti. Termina o capítulo, amanhã começa o capítulo 10, a batalha entre os semideuses e os demônios. É um capítulo grande, capítulo com 57 versos, o próximo capítulo. Vai durar mais de um mês agora. Acho que eu li muito, não vou fazer nenhum comentário, mas se vocês tiverem alguma pergunta. Então, muito obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.